Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta terça-feira, dia de sessão plenária, você vai conferir. Confira como 3 contas anuais de prefeituras foram julgadas. Um é do balanço do Poder Executivo de Rondonópolis. E ainda o julgamento de uma medida cautelar aberta contra a Prefeitura de Primavera do Leste. É o TC Notícias do dia 26 de julho que está no ar. Olá, tudo bem? Prefeito de Rondonópolis vai ter de pagar multa de R$ 15.400 ao TCE. Confira os detalhes desse processo agora. Essa penalidade foi aplicada ao prefeito José Carlos Junqueira de Araújo, que é conhecido como Zé Carlos do Pátio, devido à constatação de que o Executivo de Rondonópolis, durante o exercício de 2010, encaminhou com atraso informações ao sistema GeoObras e realizou pagamentos fora da ordem cronológica. No entanto, como essas ações não representaram atos de má-fé da gestão, e sim um reflexo de um sistema de controle interno ineficiente, o Tribunal Pleno julgou as contas regulares. Não há indícios de superfaturamento, direcionamento de licitação, desvio de recursos públicos e outras irregularidades capazes de caracterizar atos de improbidade administrativa. Isso porque, durante a análise do processo, foi possível identificar uma gestão equilibrada, com economia orçamentária superior a R$ 19 milhões, já que com um recurso de R$ 297 milhões e 700 mil, a Prefeitura de Rondonópolis gastou R$ 278 milhões e 600 mil. Com relação às falhas identificadas no processo, o conselheiro relator José Carlos Novelli determinou que a gestão respeite as fases das despesas na hora de realizar os pagamentos, que encaminhe corretamente as informações aos sistemas Aplique GeoObras e que aprimore o controle interno. Veja também como os conselheiros julgaram o balanço anual de governo da Prefeitura de Castanheira. Sob responsabilidade do prefeito José Antunes de França, as contas de 2010 do Poder Executivo de Castanheira receberam do TCE parecer prévio favorável à aprovação. Isso porque, segundo a análise feita pelo relator do processo, o conselheiro Alencar Soares, que teve o voto lido pelo auditor substituto Luiz Carlos Pereira, a Prefeitura cumpriu com os índices constitucionais e legais, gastando com o pessoal 50,11% da receita corrente líquida, não ultrapassando ao máximo permitido, que é de 54%. Foi identificado também que o prefeito de Castanheira aplicou em educação 34,56% da receita base, superando o mínimo estabelecido de 25%. Com saúde, os resultados também foram satisfatórios, sendo empenhados 26,34% da receita, valor acima do mínimo estipulado. Durante o julgamento do processo, os conselheiros também destacaram que os repasses feitos ao Poder Legislativo foram inferiores ao valor estabelecido na Lei Orçamentária Anual, a LOA, o que estaria em desacordo com a Constituição Federal. Entretanto, o TCE desconsiderou essa falha, já que ficou comprovado que os repasses realizados respeitaram o limite de 7% estabelecido na Lei Maior. A diferença não causou prejuízos à Câmara, pois no final do exercício de 2010, a Casa Legislativa devolveu aos cofres do município o montante de R$ 1.617,65. Neste caso, o que o limite diz? É o limite do teto. É máximo. Então, é limite. É o limite do teto. Não é o teto é 7%. Quando se diz assim, quanto menos gasta com o Estado e mais gasta com a população, é o caminho correto da gestão. Contas da Prefeitura de Sinop recebem parecer prévio favorável com a unanimidade dos conselheiros do TCE. O Poder Executivo de Sinop, que em 2010 esteve sob a responsabilidade do prefeito Juarez Alves da Costa, cumpriu o que determina a lei quanto à aplicação de recursos públicos nas áreas da saúde e educação. No entanto, apesar do respeito à lei maior, isso não significa que os recursos usados influenciaram positivamente a vida da população do município, já que os índices das políticas públicas ainda podem ser aprimorados.
já que dos 10 pontos possíveis, em comparação com a média do país, o município alcançou 9 em educação e 7,8 em saúde. Dados que fizeram com que o auditor substituto de conselheiro votasse pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação do balanço, mas com recomendações. Recomendo à Câmara Municipal que cientifique o gestor para que adote medidas para melhorar os indicadores das políticas públicas de saúde e educação. Prefeitura de Primavera do Leste não pode realizar contratações temporárias até o julgamento do mérito da medida cautelar aberta pelo TCE. A reportagem é da jornalista Angelina Miqueleto. As 6 medidas cautelares foram julgadas parcialmente procedentes, já que os conselheiros do TCE determinaram que a Prefeitura de Primavera do Leste não efetue nenhuma nova contratação relacionada aos processos seletivos analisados, mas estabeleceram que, por enquanto, nenhum servidor nomeado deve ser exonerado. No momento do mérito é que se examinará a questão central, que é do cadastro de reservas. Os processos seletivos em questão foram abertos para contratar de maneira temporária servidores aos cargos de técnico de enfermagem e enfermeiro, médico, professor e vigia, entre outros, o que inicialmente foi considerado irregular pelo TCE, já que a ação contraria a Constituição Federal, que determina, nesses casos, a realização de concurso público. No entanto, os conselheiros concordaram com a defesa oral apresentada pela Prefeitura de Primavera do Leste, que destacou a necessidade de realizar o concurso de forma temporária, já que mais de 140 vagas foram erroneamente retiradas pela Câmara, situação que foi revertida neste mês em processo julgado pelo Tribunal de Justiça. Além disso, os conselheiros levaram em consideração que o Poder Executivo já está com tudo pronto para realizar um novo concurso. E antes de encerrar, uma última informação. Nesta quarta-feira, excepcionalmente será realizada uma sessão plenária extraordinária. E em pauta estão mais de 20 processos que começam a ser julgados a partir das 2h30 da tarde. Os julgamentos vão ser transmitidos ao vivo pelo portal do TCE. Então, até amanhã. O homem é capaz de coisas terríveis. E as consequências são ainda piores. Todos os anos, as queimadas arrasam Mato Grosso, causando prejuízos, desabrigando famílias e ferindo pessoas. Mato Grosso unido contra as queimadas. Todos juntos venceremos essa batalha.